Pai, a Ti somos gratos pelo que o Senhor fez e nos permitiu viver. Te agradecemos pelo esse momento de escola bíblica que temos. Agora, imploramos a Ti, a fim de que o Seu Espírito esteja com nossa irmã Samara. Que o Senhor a permita lembrar e usar aquilo que o Senhor a tem permitido viver durante esse ano. Que todo o estudo seja proveitoso para nós, enquanto igreja, e para ela também, enquanto professora que nos ensinará. Que tudo isso seja feito para a glória e honra do Teu santo nome. E que não seja apenas mais um estudo, mas que nós possamos receber como vindo da parte do Senhor e que venhamos a buscar o Teu Espírito a vivência de cada uma das disciplinas que estudaremos. É pelos méritos de Cristo que nós oramos a Ti e desde já agradecemos. Amém. Obrigada. Antes de começar a aula e os slides, eu gostaria, eu acredito que isso é uma temática que todos nós podemos em algum nível. Todos nós já ouvimos falar em algum nível do que são disciplinas espirituais, o que é disciplina espiritual, ou eu preciso me dedicar mais às disciplinas espirituais. Todos nós provavelmente já tivemos algum tipo de confusão uma com as outras de nossa semana foi difícil. Foi difícil para me concentrar, foi difícil para orar, foi difícil para manter a leitura bíblica no lugar, nos estudos bíblicos. Mas eu gostaria que nós pensássemos juntas, antes de eu mostrar a definição que eu trouxe para vocês, de algumas ideias sobre o que vocês acham que é uma disciplina espiritual. O que definiria, como vocês definiriam as disciplinas espirituais? Alguém aqui já ouviu falar? Tem alguma ideia do que pode ser? Ou acha que tem uma ideia que pode ser? Sinta-se à vontade. Alguém tem alguma ideia do que são disciplinas espirituais? Sabe? Eu sei que algumas já leram sobre. Viu uma mão ali? Eu acredito que seja uma devoção, um momento de devoção ao Senhor. Momento de devoção ao Senhor. Muito bom. Tem mais? Tem alguma ideia? São meios de graça que o Senhor nos deu para poder estar nos relacionando com Ele. Bom, depois dessa a gente não precisa mais de aula. Quer dizer, não é antes da gente falar e definir, eu coloquei no nosso slide algumas coisas que nós podemos pensar quando a gente fala em disciplina espiritual. A gente pode pensar na falta de tempo, a gente pode pensar num ambiente perfeito para praticar a hospitalidade, a gente pode pensar no tempo ideal. E aí, quando eu falo essas coisas, algumas imagens vêm surgindo à minha mente e daqui a pouco, quando elas voltarem, vão se ver melhor. Algumas imagens como o meu cafezinho, a minha Bíblia, a música ambiente ideal, ou os meus filhos sentadinhos me ouvindo enquanto eu prego muito bem para eles, e eles ficam ali paradinhos, depois estão falando para a igreja que eles aprenderam. Ou aquela casa mais silenciosa. Ou, por exemplo, quando eu penso em disciplina espiritual, eu já penso na hora de meu Deus, preciso melhorar. Meu tempo não está dando, as coisas parecem que não estão cabendo, meu tempo precisa de um pouco mais do que 24 horas, eu preciso de um ambiente melhor, eu preciso me organizar melhor. Muitas coisas podem passar na nossa mente quando o tema é disciplina espiritual. Mas antes mesmo dessas desculpas ou desses pensamentos contrários à prática da disciplina espiritual, eu queria definir com vocês, e vai muito na direção do que as irmãs já falaram aqui. Eu trouxe uma definição bem curtinha sobre disciplinas espirituais, que é para a gente ter no nosso coração, ter na nossa mente e estar sempre revisitando. Boa parte do estudo vai se dar com eu entendo o propósito, o que eu entendi essa definição. Então, essa definição é uma parte simplesmente de uma teoria ou de uma definição meramente intelectual, mas para algo que precisa descer para o nosso coração. Então, eu defini disciplinas espirituais como os meios deixados por Deus para que nós possamos crescer em santidade, para que nós possamos crescer na conformidade com Jesus Cristo. Então, esses foram meios deixados por Deus. E a gente tem vários exemplos para isso. Nós temos a leitura bíblica, a meditação, a oração. Hoje, o meu enfoque não necessariamente vai ser nas disciplinas especificamente, mas em trazer uma definição sobre o que é disciplina espiritual, como aplicar na nossa vida, como vencer os desafios, entender os propósitos,
E a gente já começa tateando exatamente com essa fala do Richard Foster. Ele responde uma das perguntas ou uma das falas que a gente mais usa, que é: poxa, essa semana foi difícil, eu estou com a semana muito agitada. Eu não tive tempo porque foi trabalho, foi casa, foi filho, foi marido, foi faculdade, foi escola, foi 1001 coisas que me tomaram. E como praticar as disciplinas espirituais? Será que eu realmente consigo? Será que isso não é para uma moça que é mais jovem, tem mais tempo, ou para uma moça que já está aposentada, que já está mais tranquila em casa? E o Richard Foster vai dizer o seguinte: o desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por seres humanos comuns. Pessoas que têm emprego, que cuidam de crianças, que lavam pratos e que retiram lixo. O requisito principal é ter anseio por Deus. Então, o que eu preciso para que as disciplinas espirituais estejam no lugar correto? Do anseio de Deus. Eu não preciso necessariamente de uma agenda mais rápida, de que o meu trabalho diminua, de que as coisas na minha vida mudam para então falar agora sim. Mas é porque eu anseio por Deus. E aqui tem o trecho do Salmo 42 que vai trazer esse assim como a porta anseia pelas águas. Exatamente porque eu entendo esse anseio por Deus, que hoje eu entendo o meu chamado como uma cristã comum, independente se já fiz aulas de teologia, se tenho todo o tempo do mundo ou se não, para exercer essas disciplinas, esses meios deixados por Deus, para que nós possamos crescer em santidade. Até aqui está claro para as irmãs essa primeira definição? Ficou claro? E a gente segue então entendendo o que as escrituras nos apontam sobre a disciplina. E eu coloquei um trecho que de primeira pode soar um pouco estranho, que é Hebreus 12. A gente ouve muito Hebreus 12 num contexto de disciplina e de correção e de coisas desse tipo, mas vamos nos aproximar melhor do trecho, que diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto, pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando a gente olha para esse texto de primeira mão, o que pode, como eu falei, acontecer é: poxa, mas esse texto da disciplina espiritual, não entendi. Esse texto eu acho que não cabe tanto no contexto. Porém, no grego, o termo usado para disciplina, nesse caso, é paideia, educação, treinamento. Mas ainda assim, ainda não deu esse link, Samara. Como é que a gente liga as duas coisas? A disciplina espiritual parte de uma educação, um treinamento de nós mesmos, do nosso próprio coração que anda errado. Então, toda a disciplina, todo autotreinamento, toda a autoeducação para que possamos seguir na justiça, de primeira a gente olha para Hebreus e a primeira coisa que ele fala sobre essa disciplina é: não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos. E por que começar com Hebreus 12? Só porque ele fala de disciplina? Não. Mas para a gente colocar algumas coisas em seus devidos lugares. Quando a gente fala de disciplina, é muito fácil a gente olhar para ela e falar: isso é maravilhoso. Final de ano, então, é a época específica, onde a gente compra o nosso planner, onde a gente planeja o próximo ano, e a gente se organiza em como a gente vai crescer nisso, e quais são as metas do próximo ano. E ano que vem eu vou orar por 3 horas, vou ler a Bíblia por 4 horas, vou me encontrar com os irmãos por 2, porque esse ano as coisas não foram tão bem. Então, assim, o final de ano, ele geralmente é aquele momento que a gente está enfervecido ali por achar como melhorar. Mas o problema é que, olhando para Hebreus e olhando para o que a Bíblia fala sobre disciplina, a gente tem uma clara resposta de que as coisas não são fáceis quando se trata de disciplina espiritual. Então, esperar pelo próximo ano, esperar para quando eu conseguir um trabalho mais tranquilo, esperar para quando eu me casar, então eu ter minha casa para receber as pessoas, ou esperar quando a vida estiver mais tranquila, eu nunca vou exercer as disciplinas espirituais. Porque a disciplina espiritual, de primeiro momento, a disciplina, essa autoeducação, esse autotreinamento do coração, ele não é visto de maneira agradável, tranquila, de boa, em que eu vou ter um momento em que eu vou estar tranquila. E mais, por vezes, quando nós olhamos as nossas agendas,
Parece que as nossas agendas são muito pequenas para que a disciplina espiritual esteja lá. Ela é grande demais para que todas as outras coisas do meu dia estejam. Mas quando a gente vai falar da disciplina espiritual, parece que a minha agenda é muito pequena. Existem algumas problemáticas com esse tipo de fala que eu particularmente já tive, não sei vocês, eu coloquei alguns exemplos delas aqui, que é quando a minha vida estiver mais tranquila, quando eu terminar meus estudos, quando eu conseguir um trabalho mais tranquilo, quando eu tiver mais tempo eu consigo me encontrar com mais irmãs. Existe uma grande problemática nisso, porque a gente entende com essas falas de que o chamado para a obediência é para amanhã. O chamado para a obediência é quando as coisas estiverem mais aos meus moldes de tranquilidade. Quando Deus me chama para obedecer Ele no dia de hoje. Então, desejar uma vida ideal, desejar uma vida que Deus não te deu, para então você obedecer a Deus, só revela uma desculpa para o fato de que nós valorizamos muito mais as nossas agendas do que o ser como Cristo. Lembrem da definição de disciplina espiritual. É um meio de Deus que nos exercita em santidade e nos exercita em estar mais parecidas com Cristo. Então, quando eu coloco para amanhã, eu falo no meu interior de que o parecer com Cristo pode ser para amanhã. Eu posso deixar para amanhã, quando eu ficar mais tranquila ou quando eu achar que está tudo melhor. Quando, na verdade, o chamado para a obediência a Deus e para a devoção a Deus, para essa entrega completa ao Senhor, é para hoje, irmãos, não para o dia de amanhã. Fora o fato de que isso demonstra uma grande falta de contentamento com aquilo que Deus te deu hoje. Se Deus te deu o seu trabalho hoje, a sua família hoje e a casa que você está hoje, Ele te deu requerendo a obediência nos moldes que Ele te deu. E não no amanhã, não no futuro, mas agora. Então, a obediência não está nas nossas mãos, mas está quando nós olhamos para o Senhor e vemos que Ele é digno de toda a adoração agora e não no futuro. A gente segue vendo mais o que a Bíblia vai falar sobre o ato de obedecer a Deus, sobre o ato de seguir ao Senhor. E eu vou pedir para que uma de vocês leia 1 Coríntios 9, do 23 ao 27. Até coloquei aqui. 1 Coríntios 9, do 23 ao 27. Se alguém puder ler, por favor. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que podem estar todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, como também eu, não sem meta, assim dúvida, não como despedindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu acho essa passagem muito marcante, muito emblemática do apóstolo Paulo, porque aqui a gente vê uma clara demonstração de alguém que está muito preocupado em não alcançar necessariamente as coisas desse mundo, mas em alcançar, como ele vai dizer, uma coroa incorruptível. Ele vive por algo que é muito maior do que ele, exatamente porque vê a necessidade e vê o desejo em si mesmo, esse anseio de ser cada vez mais parecido com Cristo. Quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós estamos falando de um anseio e um desejo forte para que nós estejamos entendendo que fazemos o que fazemos não porque corremos sem meta, não porque estamos fazendo para daqui a pouco me cansar e perder o fio da meada, mas fazemos para alcançar uma coroa incorruptível. Fazemos por algo muito maior do que a nós mesmos. Fazemos para demonstrar no nosso corpo as marcas de Cristo. Como eu coloquei aqui para vocês, a disciplina ela vai ser custosa, ela vai custar nosso tempo, ela vai custar esforço, ela vai custar compromisso e, acima de tudo, a disciplina vai nos custar a nossa tentativa de vida fácil e ela vai apontar para um tipo de vida cruciforme. Ou vocês acham que Paulo está falando isso em 1 Coríntios 9 porque ele tem diante de si um ideal de vida mais tranquila, um ideal de vida mais fácil? Não. Ele tem diante de si o ideal de vida cruciforme, que está moldado à cruz de Cristo. E a gente não poderia desejar menos. É um grande engano quando a gente pensa, por exemplo, de
deveria ser mais fácil. É colocar a busca pela santidade num lugar de precisa mesmo disso tudo? A busca pela santidade é digna não só da minha agenda, mas de toda a minha vida. O problema é que por vezes a gente está muito acostumado a se contentar com muito pouco. E a gente oferece o mínimo para o Senhor e no final ainda acredita que é suficiente. E no final está a gente ainda bater no peito e falar, não, mas eu tenho que merecer orante. Ah não, hoje deu, hoje está tranquilo. Precisamos ter na nossa mente de que nunca será o suficiente. A gente nunca está numa posição de eu tô kit com Deus, agora foi, agora tranquilo. Já bati minha meta de leitura, bati minha meta de oração e eu tô kit com Deus. O que nós fazemos são apenas migalhas, minhas irmãs, diante do que Deus é verdadeiramente digno de receber. Então, não podemos deixar que na nossa mente entrem coisas do tipo, tá bom, hoje foi. Não, eu deixo para o final do dia e eu vou organizando a minha agenda todinha, visando a disciplina espiritual vai se encaixar. Em algum momento ela vai se encaixando, ela vai entrar. E ainda acho que é suficiente. Muito desse achar que é suficiente, a gente vê, por exemplo, quando eu tenho 1000 coisas para fazer e aí sobrou um tempo no final, não, mas eu já fiz meu devocional, não preciso mais hoje ler mais, orar mais, já orei hoje, está tranquilo. A gente nunca pensa no sobrou um tempo, eu vou orar mais. Eu vou lidar com a minha irmã agora e dividir o devocional com ela. Eu vou estudar mais a escritura. Sobrou tempo? Não, sobrou tempo, vou assistir o filme. Eu vou comer minha pipoquinha. E não que isso seja problemático. Mas o problema que eu quero enfocar aqui é, estamos nos contentando com migalhas dadas ao Senhor e achando que é suficiente. E achando que nós estamos quites com o Senhor. Está tudo completo. Antes de eu seguir, eu quero saber se esses custos estão entrando. Vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, gente, para tirar dúvida no e-mail, para perguntar, podem ficar bem à vontade. Ou para dar algum endosso, alguma fala que vocês queiram complementar durante, não tem nenhum problema. A gente segue, então, para Lucas 9, 23. Eu coloquei ali no slide, vocês podem me acompanhar, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A gente usa muito esse trecho bíblico por vezes em evangelismo, quando a gente quer tratar alguém e fala, olha o custo do discipulado. Só que o custo do discipulado por vezes é, não, ele vai custar a sua vida, mas a minha agenda não. Ele vai custar a vida, você vai ter que entregar, vai ter que seguir dia a dia, tomar a sua cruz dia a dia, mas a minha agenda não. O foco de Lucas 9 é trazer esse custo não temporariamente, mas dia a dia. O custo de seguir a Jesus é diário. E a gente erra porque muitas das vezes nós queremos sentir esse custo vez ou outra. Então eu tenho aquela semana que eu estou mais contrita, e eu estou lendo mais escrituras, e eu estou orando mais, eu tenho aquelas outras que eu estou mais tranquila. Dá para seguir. Mas o custo do discipulado é diário. E se nós afirmamos isso, se nós levamos isso nos nossos devocionais, se nós lemos essas coisas, postamos nas nossas redes sociais, dizendo que seguir a Cristo custa a minha vida, eu entrego a minha vida para o Senhor, por que não vai custar a minha agenda? Por que não vai custar abrir mão de certos compromissos triviais para colocar aquilo que é essencial no lugar? O Senhor Jesus, ele não apenas espera que nós pratiquemos as disciplinas, como ele foi um exemplo delas para nós. Nós vemos em diversas passagens, eu coloquei algumas delas aqui, Marcos 1:25, quando o Senhor se retira para orar de madrugada, Mateus 4:2, quando o Senhor está jejuando. Então, o Senhor Jesus Cristo foi exemplo para nós. Então, se nós queremos, se nós desejamos, se nós cantamos que queremos ser com Cristo, nós devemos também estar dispostos a viver como Ele viveu. E não apenas bater no peito e falar sobre entregar, porque isso é muito belo. Pode ser até heróico, enxergar esses custos e não, eu vou entregar a minha vida toda, Senhor. Agora, no próximo ano, vai mudar, as coisas vão ser diferentes. Mas eu não enxergo, por eu não enxergar a finalidade, por eu não enxergar o propósito, o peso do propósito daquilo que eu faço, o meu ânimo, o meu esforço, eles vão se esvaindo conforme o tempo vai passando. Porque eu enxergo os custos hoje, eu acho bonito morrer hoje, mas eu vejo isso a longo prazo e eu vou perdendo aquele esforço que outrora era tão vívido, que outrora era tão grande, essas coisas vão se perdendo, porque eu não consigo enxergar nelas um propósito real.
nesse momento eu queria abrir um parênteses nos custos para entender qual é então o lugar da disciplina na vida cristã. Qual é o propósito? É apenas um parênteses que a gente vai abrir entre um custo e outro. Porque se eu falar que custa, mas eu não mostrar a finalidade, eu só vou estar endossando em vocês essa coisa do vamos lá, vamos ser parecidos com Cristo. Depois a gente vai surfando a vida do jeito que ela é. Por vezes, quando a gente fala sobre as disciplinas espirituais, a gente entra em parafuso, a gente não tem muita direção. Apesar de saber o que compõe ali, leitura, oração, hospitalidade, coisas desse tipo, a gente está meio perdido. E por que eu falo que a gente está perdido? Não de saber o que é, mas por não enxergar esse propósito que eu falei anteriormente, a curto prazo, outras coisas elas parecem mais urgentes, elas parecem mais importantes. Então, como eu falei para vocês, a gente abre a nossa agenda para, poxa, agora é o momento de devoção. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que responder fulano no WhatsApp. E aquela mensagem de 3 dias atrás que eu não respondi, mas tem que ser respondida na hora do devocional. Tem que ser respondida na hora em que eu estou disciplinando o meu coração para adorar a Deus. Exatamente porque eu não enxergo o peso e a grandiosidade que as disciplinas espirituais têm. Então, o valor prático da oração, da leitura bíblica, da meditação, vão se perdendo, exatamente porque eu não tenho esse entendimento correto. E o que seria esse entendimento correto? Que aplaca, por vezes eu estou dizendo que não vamos ter mais aquele cansaço, enfado ou coisas desse tipo, mas entender os propósitos faz com que eu caminhe menos como minha Bíblia hoje, mais batimento. Entendendo as disciplinas espirituais mais como uma bateção de metas, por assim dizer, do que de fato algo que eu me deleito, que eu me esmero, que eu me entrego e que eu faço com total entendimento do correto do propósito pelo qual eu faço isso. Mas Samara, você vai falar de propósito muitas vezes. Que propósito é esse? Quando a disciplina espiritual ela é entendida da maneira correta e seus propósitos também, se torna urgente o se parecer com Cristo. A gente entende que a disciplina espiritual serve para isso, para eu me parecer com Cristo, para eu crescer em santidade. Então eu preciso ter isso diante dos meus olhos o tempo inteiro, porque senão qualquer outra coisa se torna muito urgente. Responder a pessoa se torna urgente porque eu não entendo que, não, mais urgente é ser parecido com Cristo, mais urgente é me entregar e crescer em santidade, mas não, isso se torna facultativo. Muito pelo contrário, meus irmãos, a gente não pode tratar a disciplina espiritual como uma das opções na nossa agenda, como uma das coisas que eu tenho para fazer e que eu vou encaixando. Porque se eu negligencio as disciplinas espirituais, eu não estou apenas desprezando e negligenciando um checkzinho da minha agenda, mas eu estou desprezando e negligenciando a minha conformação com a imagem do Senhor. Eu estou negligenciando o fato de que eu quero e preciso crescer em santidade. E aí eu ofereço um tempo mínimo. Eu ofereço aquele espaço da minha agenda que sobrou e não a minha agenda. E Deus começa a ter que servir a minha agenda e não a minha agenda se dobra diante do Rei do Universo. Vocês têm noção do quão pesado isso é? A negligência e o não entendimento do propósito vão colocar Deus como alguém que pode entrar na minha agenda, mas alguém que uma hora ou outra sai, eu tenho um momentinho aqui, um momentinho acolá, e trato as disciplinas espirituais não como elas realmente são, como aqueles meios do Senhor para me ajudarem, para me auxiliarem em crescer em conformidade com Jesus Cristo e crescer em santidade. Até aqui está claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Tá? A velocidade da boca? Eu acho que uma tentação muito comum, Samara, que eu particularmente às vezes enfrento, é a tentação do tudo ou nada. Se eu não posso 2 horas, então significa que eu não posso nada. Eu acho que você está falando de entender a disciplina como algo importante e não como simplesmente mais um item da minha agenda, faz com que eu não negocie a quantidade de tempo, por exemplo, que diante das minhas atividades, que eu acho que foi algo muito pertinente que você trouxe no início, você não vai ter ali uma cúpula onde você vai entrar. Você vai ter suas atividades, você vai ter o seu trabalho, você vai ter os seus estudos. Isso não vai deixar de acontecer. Isso não deve fazer com que a disciplina espiritual, por exemplo, não aconteça. Ela vai acontecer dentro dessas
ninguém. Eles precisam acontecer. Não importa se você trabalhou o dia todo, se você estudou, se você tem prova no dia seguinte, ele vai acontecer. Porque você entende a importância daquilo. Eu acho que assim, o que você trouxe me acresceu em lembrar o quão essas tentações acabam mudando essa minha visualização da importância. Exatamente. Muito bom, muito bom. É exatamente essa a direção que eu quero seguir mesmo. De entender que, não, por entendermos esse propósito altíssimo das disciplinas espirituais, ela não pode entrar num local onde eu negocio ela. Então, hoje eu tenho mais trabalho, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, eu vou tirando as coisas do Senhor. Mas é entendendo que Deus me chamou para exercer essas coisas na vida que eu tenho. E não em outra vida, e não em outro momento da vida, coisa do tipo. Mas hoje. Muito bom, glória a Deus. Uma fala também que você trouxe que me deu um start foi do custo de seguir a Cristo, né? Que a agenda também está relacionada a esse custo. Eu nunca tinha visto essa perspectiva. Assim, ficava na parte, opa, não, da vida por Cristo, lá, mas a agenda também entra nessa realidade. E uma das coisas que o Senhor me trouxe bem claro, né, de modo mais pontual, como a minha mudança de horário de trabalho, às vezes no trabalho, eu sou mais organizada nas minhas demandas de trabalho do que nas minhas disciplinas espirituais. Então eu falo, então tem alguma coisa invertida. Eu estou me vendo mais para o meu trabalho, dou mais valor e prezo mais pelo meu trabalho. Não que eu não deva ter uma organização no meu trabalho, mas eu estou negligenciando aquilo que de fato é para a eternidade, né? No que de fato é um relacionamento com o próprio Deus. Então a minha agenda está invertida, né? Antes de chegar no trabalho, eu já tenho que construir uma relação naquele dia com o meu Deus que de fato me levantou naquele dia para trabalhar. Sim, então, exatamente por a gente não ter, eu vou falar isso mais para frente, mas não me importa de repetir, exatamente por a gente não ter uma ideia muito clara das nossas prioridades, a gente acaba invertendo elas. E aí outras coisas têm tanta prioridade para a gente se esforça tanto, a gente vai tanto na direção, mas quando se trata das disciplinas espirituais, é algo que nem tanto. É o que eu falei, a gente pode tratar trechos como Lucas 9 como um ato de heroísmo belíssimo, em que ocupa toda a minha vida, menos a minha agenda. Minha agenda cuido eu, a minha agenda, quem toma conta é o meu trabalho, quem toma conta é todas as outras coisas. A gente usa frases, por exemplo, como a da Abraham Kuyper, não tem 1 centímetro desse universo que não pertence ao Senhor, que Ele não diga que é meu, mas quando chega na minha agenda, esse é o centímetro que está fora. Esse é o centímetro que eu cuido e encaixo Deus à medida em que eu acho que deva estar encaixado. Mas seguindo aí, voltando para esses custos, a gente tem o custo da disciplina, que é a paciência. E muitas das vezes a gente perde ela de vista. Boa parte dessa disciplina que eu trouxe no início, como essa educação do coração, como essa autocorreção, é perdida de profundidade, é perdida de vista exatamente por causa da impaciência. A gente tem uma grande tentação de, poxa, mas eu estou aqui lendo e eu não vejo tantos frutos, e poxa, eu queria ler mais, por que eu não consigo? Eu estou há tantos anos tentando ler mais, tentando orar mais, as coisas não funcionam, as coisas parecem que fogem do meu controle. Amadas, a impaciência com os frutos do Senhor é corrigida também com as disciplinas espirituais, é corrigida também com uma vida constantemente entregue ao Senhor, em devoção ao Senhor. Pela graça de Deus, as disciplinas espirituais, elas atuam moldando esse nosso caráter que deseja sempre por satisfações imediatas, por resultados imediatos, conformando a nossa paciência, a paciência de Cristo Jesus, inclusive para os frutos, para darmos frutos ao Senhor. A gente fala de paciência em tantos sentidos, mas pouco nos lembramos de que é preciso também paciência para que avancemos, paciência para que cresçamos. Então, sim, todos os dias eu preciso regar com paciência. Por vezes, o que a gente quer quando a gente fala de disciplina espiritual é: eu vou abrir minha Bíblia hoje e eu não vou parar, eu vou ficar por 8 horas lendo, eu vou orar por 9 horas por dia, eu vou deixar meu trabalho, eu vou deixar todas as outras coisas, porque é isso aí, e no dia seguinte isso vai se repetir, e no dia seguinte eu vou estar lá com todo o gás, querendo resultados imediatos, achando que o Senhor vai fazer frutificar em nosso coração no tempo que a gente quer. E aí, por Deus não trabalhar em nosso coração no tempo que a gente esperou que ia ser, ou seja, no primeiro dia que eu estou muito aplicada nas disciplinas espirituais,
os meus esforços mais uma vez vão caminho. E a gente vai vendo que essa montanha russa vai acontecendo. Primeiro porque eu estou muito animada e eu vou entregar toda a minha vida ao Senhor. E aí depois, nossa, é custoso, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Não, mas eu entendi, eu preciso ir, eu preciso mesmo. Mas caramba, eu estou tentando e não dá fruto. Mas eu preciso ter paciência. E depois a gente cai de novo. E a gente, com isso, vai indo para o nosso próximo custo. A gente cai de novo, não precisa de esforço. Eu preciso me esforçar mais. Não poderia ser algo mais fluido, algo mais tranquilo. Se dedicar à prática da disciplina, como eu coloquei no slide, exigirá de nós esforço. Eu vou pedir para que vocês abram. Abra em Romanos 12, 12. Uma das irmãs abre em Romanos 12, 12. E a outra abra em 1 Timóteo 4, verso 7. Alguém abriu Romanos 12? Posso ler para gente? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Obrigada. A fala do apóstolo Paulo não é orem uma vez ao dia, uma vez a cada semana, e vocês já vão ver frutos enormes. Mas perseverem na oração. Perseverem, perseverem. E essa é uma fala que eu quero muito que vocês levem para casa hoje. Perseverem nas disciplinas espirituais, sejam pacientes, por entenderem o que ela vai te trazer em termos de benefícios espirituais. Perseverem na oração. Alguém mais abriu aí 1 Timóteo 4? Mas 7 a 10. atente às fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que é e a que há de vir. Fiel a esta palavra e digna de deseleção, pois é para esse fim que trabalhamos, e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança em Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Bom, então a gente vê mais uma vez o apóstolo Paulo trazendo a ideia de exercício, de continuidade, de esforço, de labuta, de trabalhar o nosso coração, crescer em piedade, crescer em santidade. Não vai ser fácil. A gente, por vezes, se exercita em muitas coisas. Então, eu quero avançar no meu trabalho, eu leio vários artigos, vários livros e várias coisas. Eu quero melhorar no meu cuidado com a casa, então eu passo mais tempo lá faxinando cada último centímetro. Mas quando a gente fala de disciplina espiritual, a gente quer que flua naturalmente. Como que se tornar semelhante a Jesus Cristo não fosse digno de tanto esforço assim. Por que eu preciso me esforçar tanto? Por que eu preciso fazer tanto? Mas eu sigo aí me esforçando para melhorar a minha saúde, me esforçando para ler mais, porque eu preciso passar no concurso, me esforçando para fazer isso, para fazer aquilo outro. Mas para o Senhor, é importante, mas precisa mesmo tanto esforço? Por que tem que doer tanto? E aqui eu quero que vocês se questionem será que eu realmente acho que o crescer em santidade e em semelhança a Jesus Cristo não é digno de todo esforço? Não é digno de toda o meu colocar de forças para me parecer mais com o Senhor, para estar mais próximo do meu Senhor, para temer mais o Senhor? Será que realmente não é digno? Será que realmente é algo que eu posso deixar e vai fluir? Não, meus irmãos, não vai. E nesse ponto, a gente tem que tomar um cuidado especial quando a gente fala de disciplina espiritual. Que a gente fala tanto do esforço, a gente fala tanto da paciência, tanto de muitas coisas, que a gente acha que reside em nós a força. A gente acha que as coisas vão, a gente vai conseguir na força de vontade. Se a gente colocar muita força de vontade, vai. E eu queria conduzir vocês até Tito 2, que eu coloquei aqui, dos versos 11 ao 12, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A gente tem aqui, então, uma bifurcação de maravilhas do Senhor. Tanto no sentido de advertência, de isso não provém de você. A graça de Deus há de te educar, a graça de Deus há de te conduzir
renegar a impiedade e as paixões mundanas, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, um grande alívio de que eu não preciso ficar desesperada, eu preciso disso, eu preciso da minha força de vontade, quase que uma adoração à minha força de vontade. Não, eu posso descansar no fato de que a graça de Deus há de me educar e há de me conduzir a glorificar o meu Senhor. E ainda no ponto de advertência, eu trouxe aqui uma fala adaptada da Renata Gandolfo, que ela vai dizer o seguinte: as disciplinas espirituais também são chamadas de, como a nossa irmã trouxe, meios de graça. E embora tenhamos a nossa responsabilidade e esforço, isso de fato existe, a gente vê em diversos trechos das escrituras que eu fui deixando no slide, nosso Senhor é quem nos dá condições de termos disciplina através dos portais da sua graça abundante. Que maravilha! Como eu falei, ao passo que é uma advertência de que provém do Senhor, vem dele, também nós podemos nos tranquilizar de que provém dele, vem do Senhor. Ele efetuou o querer e o realizar. Ele me conduz, ele há de me conduzir. Eu posso descansar, eu posso confiar no Senhor e na sua graça maravilhosa. E ainda seguindo nesse tom, o D.A. Carson vai trazer uma fala e um olhar muito importante para que nós tenhamos. As disciplinas espirituais não falam sobre nós, não falam e não exaltam, os nossos esforços, as nossas práticas, muito pelo contrário. Ele vai dizer o seguinte: até aquelas disciplinas espirituais que todos reconheceriam como tais, não deviam ser mal compreendidas ou abusadas. A própria expressão é potencialmente enganadora, disciplina espiritual, como se houvesse algo intrínseco no autocontrole e na imposição da autodisciplina que qualifica alguém a ser mais espiritual. Essa suposição e essas associações mentais só podem levar à arrogância. Então, uma pausa aqui. Colocar a minha esperança na minha força de vontade vai me levar a uma adoração não do Senhor nas disciplinas espirituais, mas da minha força, do meu esforço, da minha paciência, de como eu estou indo bem, de como eu estou avançando. Eu não sei vocês, irmãs, mas por vezes eu me senti desanimada, exatamente porque naquela semana eu não tinha ido muito bem. Isso, claro, é um motivo de tristeza, mas revelava muito que o meu coração estava muito exultante quando eu conseguia fazer o meu devocional. Então eu estava aqui, ó, essa semana eu mato no peito. Manda qualquer coisa que te fale. Mas quando a gente olha para as disciplinas espirituais, elas servem não para louvar a minha arrogância, não para louvar o quanto eu consegui ler 90 capítulos da Bíblia em um dia, mas para revelar a glória do Senhor sobre a minha vida, o poder da graça de Deus sobre a minha vida. E ele segue. E o que é pior, essa arrogância leva frequentemente ao hábito de julgar os outros como inferiores. Quando aquela irmã chega próxima para falar, poxa, essa semana foi difícil. Mas eu também tinha um monte de coisa para fazer. Eu li Bíblia, eu estudei a Bíblia, estudei verso a verso, orei, vou ter que corrigir essa irmã. A gente começa a ver o outro como é crente, mas, poxa, irmã, tá maçando, hein? Complicado, né? Aquelas falas que a gente costuma ter. Não de piedade, de vão te ajudar, mas de difícil essa vida que você está levando. E aí a gente segue aqui, ó. Os outros podem não ser tão espirituais como eu, visto que eu sou tão disciplinado que eu tenho um excelente tempo de oração, um ótimo esquema de leitura da Bíblia, mas o elemento verdadeiramente transformador não é a disciplina pela disciplina, e sim o valor da tarefa realizada, o valor da oração, o valor da leitura, da palavra de Deus. E por que essas coisas têm valor? Porque provém do próprio Deus, porque exaltam ao próprio Deus, porque voltam para Ele em adoração. E não voltam para dentro do meu próprio coração, e sim para se ensoberbecer e para ter alguma desculpa de arrogância. E entrando aí nos nossos minutos finais, como diz o nosso pastor, a gente vai entender agora, depois de ter entendido todas essas coisas, do propósito, da importância, de como é benéfico e todas essas coisas que nós vimos, a gente vai ver os perigos da negligência. Eles não são poucos, não são pequenos, e como a nossa irmã disse, não são negociáveis. Essa também é outra palavra que vocês guardam no coração. Não é negociável. Eu não posso negociar com as disciplinas espirituais, e a gente vai ver aí no ponto 1 por quê? Porque se eu não me empenho e estar exposta à palavra de Deus por meio da sua graça, e não ser consumida pelas coisas do alto,
fatalmente a gente vai ser consumida por alguma outra coisa. Fatalmente a gente vai ser consumida pela cultura desse mundo. Quantas vezes a gente, por acabar, a gente vê esses frutos, eu já vi na minha vida, irmãs, vê no final do dia, por conta de muito mais atenção ao celular, ou até mesmo ler artigos bíblicos, muito bons, mas não li a Bíblia. Eu não me dediquei ao Senhor em oração. Eu não fui até o Senhor, eu não meditei acerca dos grandes feitos do Senhor. E quando eu vi, eu passei mais tempo enchendo a minha sacola de compras do site tal, do que me entregando ao consumo de coisas e a cultura desse mundo, do que de fato sendo consumida pelas coisas do alto. O desejo por crescer em disciplinas espirituais eu desejo ser consumida pelas coisas do alto. Eu desejo ser consumida pelas coisas do Senhor. E negligenciar isso não é entrar num campo de neutralidade, onde agora eu não estou sendo consumida por nada, mas eu estou sendo consumida pela cultura desse mundo e sutilmente tendo a minha cosmovisão, a minha visão de mundo sendo transformada por esse consumo extremo das coisas que estão lá fora. E, consequentemente, a nossa vida cristã, a gente vai vendo isso. A gente, por mais que às vezes a gente tenta dizer que não está tão grave assim, a gente vai vendo como a nossa vida cristã vai entrando em declínio quando a gente deixa de lado esse ser consumido pelas coisas do Senhor e vamos sendo consumidas pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E a gente vai vendo essa vida cristã declinando. Né? Então, esse é o primeiro grande perigo da negligência e o porquê nós não podemos negociar. O segundo perigo da negligência está no fato de que, como eu falei anteriormente, quando eu desprezo as disciplinas espirituais, eu desprezo o crescimento e maturidade espiritual e, consequentemente, produzo pouco fruto espiritual. Afinal de contas, como é que eu posso frutificar no Senhor se eu não o conheço? Se eu não tenho intimidade com o Senhor, tendo em vista que é Ele quem produz em mim os seus frutos. Como crescer em temor do Senhor se não há conhecimento do Santo? Como crescer em amor pelo Senhor se eu não me dedico a Ele? Impossível, meus irmãos. Então, brincar de negligenciar as disciplinas espirituais é brincar com o desprezo no crescimento da piedade, desprezo no exercício da piedade. A gente segue para o próximo perigo da negligência. Se nós continuarmos a negligenciarmos, a gente não vai ter as armas corretas para lutar contra os nossos pecados. Não adianta, irmãs, pensamento positivo não vence pecado. Não adianta a gente olhar para os nossos pecados e Senhor, não, minha mente precisa estar no Senhor, minha mente precisa estar no Senhor, mas por que arma? A gente olha para Efésios 6, a gente vê a coraça da justiça, a gente vê as escrituras, a gente vê a palavra do Senhor, mas eu não estou me embebedando disso, eu não estou imersa nisso. E como é que eu acho que eu consigo lutar contra os meus pecados? Sem necessariamente estar aplicando as disciplinas espirituais, estar me aplicando essa autocorreção do coração. Eu coloquei aqui, não é sábio que nós esperemos pelos dias ruins, doloridos e turbulentos para sabermos quem é Deus. Qual é o seu desejo para as nossas vidas? Quais são as suas maravilhosas promessas? Na verdade, a vida não terá sentido se nós não buscarmos estar com Deus todos os dias de nossa existência. Então, não tem como eu lutar contra o pecado se eu não estou com o Senhor. Ou eu acho que a minha força de vontade, a minha força dos pensamentos positivos vão fazer com que o pecado seja destronado. Não, o pecado ele é destronado quando o Deus verdadeiro está no trono do meu coração. E então eu posso, sim, lutar com as armas de Deus e não com as minhas próprias armas. O quarto perigo, e que acaba sendo um fruto desse terceiro, de não ter as armas corretas, por você não ter as armas corretas para lutar contra os seus pecados, é uma sequência até lógica. Você vai continuamente cair em determinados pecados, porque você não luta contra ele, você não tem arma contra ele. Então, como você espera não cair nesses pecados? E eu coloquei aqui um exemplo. Por vezes a gente fala muito, eu pelo menos, faz parte de boa parte das minhas confissões das minhas falas, o egoísmo, o orgulho, etc. E como desejar uma liberdade do egoísmo sem adoração a Deus? Se eu continuo adorando a minha agenda, os meus compromissos, as minhas metas, o meu serviço, o meu trabalho, o evangelismo, a adoração, o serviço a Deus, colocam
colocam o nosso coração numa disponibilidade muito mais para fora, para o alto, do que para dentro. Assim como uma queda contínua no pecado do egoísmo pode apontar para uma deficiência de adoração correta do Senhor, para uma deficiência no serviço ao Senhor, para uma deficiência no evangelismo, para uma deficiência de olhar para fora, para uma deficiência de ser, mais uma vez, repito essa palavra, consumida pelas coisas do alto. E a quinta, gente, essa quinta em específico, eu me vi muito nela. Quem aqui, vou falar agora aquelas blogueiras, né? Quem me conhece sabe. Mas quem me conhece sabe o quanto eu sou a pessoa espontânea da vida. Daí ali na labuta de chamar a agenda, poxa, vamos lá. Mas eu gosto da espontaneidade, eu gosto de ser espontânea. Só que o autor Donald Whitney, eu vou já mostrar o livro dele, ele trouxe um exemplo da escravidão que essa espontaneidade, essa coisa do eu consegui, eu faço agora, vamos embora, etc, e vamos fazer. A escravidão que isso traz, irmãs, isso é absurdo. Leia comigo sobre a mentira da espontaneidade. Olha a história que ele retrata. A pessoa espontânea, que despreza a necessidade de disciplina, é como um fazendeiro que saiu para pegar os ovos. Ao andar pela fazenda em direção à granja, ele notou que a bomba estava vazando. Então ele foi até o celeiro a fim de pegá-la. Mas no caminho, ele viu que o palheiro precisava ser organizado. Então ele foi buscar o forcado. Pendurado perto do forcado, havia uma vassoura com o cabo quebrado. Então ele pensa, preciso escrever um lembrete a mim mesmo para comprar um cabo de vassoura da próxima vez que eu for à cidade. Nesse ponto, fica claro que o fazendeiro não vai mais pegar os ovos. E provavelmente não vai realizar nenhuma outra coisa que ele tenha qualquer intenção de realizar. Ele é absoluto e gloriosamente espontâneo, mas dificilmente será livre. Ele é, no máximo, um prisioneiro da sua espontaneidade desenfreada. Então, achar que a liberdade da disciplina, porque é tudo muito encaixadinho, reside na espontaneidade, é uma grande mentira. Você vai ser escravo da sua espontaneidade. E quando você vê, você não vai conseguir mais parar. Porque sempre vai haver uma coisa no meio do caminho para ser feita, para ser consertada. E aí eu estava indo no caminho e lembrei que tem que mandar mensagem para a irmã. E eu lembrei que eu tenho que evangelizar. E eu lembrei que tem minha família. E eu lembrei que eu encontrava com a irmã há muito tempo. O meu das irmãs ali, ó. Mas a espontaneidade nos escraviza muito mais do que nós achamos, porque ela nos liberta e nos deixa livre. Eu fiz, imitando descaradamente a Tamires, um amarradinho aqui no final, para a gente pegar os 5 pontos para ficar claro na cabeça, na mente, no coração. Primeiro ponto, as disciplinas espirituais, como a gente falou lá no início, elas são para todos os cristãos. Elas não são para, se eu fosse convertida quando eu era mais nova, ou quando eu me aposentar, ou quando eu for casada e puder receber mais pessoas na minha casa. O segundo ponto que a gente não pode esquecer é, mães, a vida não vai ficar mais fácil. E eu sei que isso pode ser doloroso, mas não vai. E é um mesmo engano achar que eu me aplico a tal coisa quando eu terminar a faculdade. Quando eu terminar a pós-graduação, eu vou orar mais. Quando eu terminar aqui os serviços com o meu esposo, eu vou agora orar 3 horas, porque era esse homem que estava empatando o negócio. Ele não estava me deixando em paz, estava falando, ele estava pedindo, ele estava fazendo não sei o quê. A vida não vai ficar mais fácil. Portanto, tenha uma consciência enraizada de que você foi chamada para obedecer a Deus hoje, agora, com a vida que você tem. E não cobiçando a vida que você não tem para então adorar o Senhor. No terceiro ponto, a gente viu os custos, o seu tempo, o seu esforço, a sua paciência e o maior de todos, o deixar de lado o ideal de vida tranquila, de vida maravilhosa, para então eu me entregar ao Senhor. E lembro a fala que a nossa irmã também lembrou, de que se falamos tanto sobre morrer para Cristo, isso é tão belo, tão heróico, que a gente possa se lembrar de que a minha vida toda inclui a minha agenda aos pés do Senhor. E não apenas isso ou aquilo, mas a minha agenda precisa estar em conformidade com aquilo que Deus quer para mim, não com aquilo que eu quero para mim. Quarto, o propósito da disciplina. Isso precisa estar diante dos nossos olhos, porque é olhando para o propósito da disciplina que eu tenho para onde voltar quando eu fraquejar. Quando aquele fervor
eu faço isso porque eu esmurro a minha carne para me parecer com o Senhor. Eu faço isso porque Jesus Cristo foi meu exemplo de oração. Eu faço isso porque irmãos durante toda a história têm sido meu exemplo. Irmãos da minha igreja são os meus exemplos. E eu faço isso para que eu possa crescer em santidade. E crescer em santidade não é negociável. Não é uma opção para o cristão ser santo ou não. É claro e evidente que ele tem que ser. A gente vai ver isso em 1 Pedro, a gente vai ver isso em Levítico. O Senhor nos chama para a santidade. E por último, os perigos de negligenciarmos as disciplinas espirituais não são poucos. E não são coisas com as quais nós podemos brincar. Não podemos brincar, como eu falo, já falei aqui com algumas irmãs, a gente não pode brincar com aquilo que Deus odeia, que é o pecado. Então, ao passo que eu negligencio as disciplinas espirituais, eu brinco com aquilo que Deus ama, que é a santidade e o crescimento em santidade. Comum, portanto, como a fala do Donald Whitney, e no final eu vou mostrar os livros que eu usei, mas essa fala aqui é inteiramente dele. Precisamos praticar as disciplinas espirituais à luz da eternidade, com os olhos fixos naquilo que é eterno. Nossas prioridades certamente mudarão e boa parte do que parece vital agora, de repente se torna trivial. Ao olharmos para as coisas do alto, muitas das coisas que hoje têm uma super importância se tornam triviais, porque aquilo que realmente importa são as coisas do Senhor. A visão das disciplinas espirituais apenas da perspectiva temporal é muito limitada. Devemos nos lembrar de que tudo o que fazemos hoje não tem peso somente para aqui e agora, mas ecoará na eternidade. Nós prestaremos conta ao nosso Senhor. Portanto, que nós possamos usar o nosso tempo de maneiras que sejam proveitosas, não apenas nessa vida, mas que nos preparem melhor para a eternidade. Por fim, termino com uma fala muito séria e muito famosa do Jonathan Edwards. Ó Deus, grave a eternidade dos meus olhos. Imagine como seria diferente a forma com qual nós gastamos o nosso tempo com a eternidade cravada diante de nós. Não há, irmãs, nenhum atalho, não há como diminuir os custos. O caminho bíblico para a piedade é claro nas Escrituras. Exercite-se a piedade, esmurre o seu próprio corpo, leve cativo a sua mente ao Senhor. É tudo muito claro nas Escrituras se eu quero caminhar em direção a ser mais santa e ser mais parecida com o Senhor. Por fim, eu deixo para vocês os materiais que eu utilizei. Eu utilizei esse livro que é muito bom, A Celebração da Disciplina, caso alguém queira emprestado, eu tenho. Também utilizei o Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Eu tenho mais... não tenho físico para emprestar, infelizmente, mas ele é muito bom. E por fim, um artigo que eu recomendo que vocês leiam, vou colocar lá no grupo, bem curtinho, da Renata Gandolfo, sobre as disciplinas espirituais, que está lá no site Voltando do Evangelho. Ela me ajudou muito. Por vezes a gente olha tanto para os autores internacionais e tal, que a gente esquece de teólogos maravilhosos e tão empenhados que a gente é. Por fim, eu gostaria de deixar aqui o Salmo 16 para que nós possamos meditar. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Que o Senhor esteja sempre diante dos nossos olhos, movendo completamente a nossa vida e as nossas agendas, para que tudo em nós esteja dobrado diante do Senhor do Universo. Amém? Antes